conversar com o professor dos programas de pós-graduação em História Econômica da FEFELESH USP, Antônio Carlos Mazeu. Bom dia, Mazeu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes, espectadores. Bom dia. Olha, Mazeu, ontem a gente teve mais um episódio dessa crise política, desta vez com a exibição do vídeo da reunião ministerial, que foi citada anteriormente no depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e aí já temos um desencontro, né, de declarações. O presidente Jair Bolsonaro veio a público dizer que, na verdade, ele não citou as palavras Polícia Federal nem investigação, mas dois dos ministros dele que deram depoimento ontem contradizem essa versão. Como é que você vê mais esse episódio da crise política, Mazeu? Bom, eu acho que é um momento difícil para o governo Bolsonaro, porque as acusações, primeiro que as crises são constantes, né? Um governo que não consegue viver sem crise e não consegue governar. Ele não tem proposta para o país num momento gravíssimo, que atingimos aí mais de 800 mil mortos por dia, né? Parece que quase chegamos a 900 mortos por dia, e o Bolsonaro flanando sobre a realidade. Isso é a primeira coisa. Fazendo uma política de morte, né? Negando o quanto é possível a pandemia, mas agora está enfrentando situações objetivamente que lhe são adversas. Eu diria que essa tentativa de mudar a Polícia Federal, essa intervenção no Rio de Janeiro, quer dizer, fica claro o seu desespero, porque a situação de investigação e de aprofundamento das responsabilidades da sua família vai acontecer. Bom, a reunião, essa filmada que foi para o ar, ela só demonstra o grau de degradação de um governo que não conseguiu, ao longo, desde quando assumiu, governar o Brasil, a não ser fazer duas coisas: tacar os direitos dos trabalhadores e meter a mão no fundo público, destruindo a Previdência. Então a situação, para ele, é muito ruim, e para o Brasil é muito ruim. Então nós temos que começar a ver um horizonte aí, engrossar um movimento que está ganhando força, que é o movimento do impeachment de Bolsonaro. Mas a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Mazeu. Bom dia. Tudo bom, Marilu? Tudo bom. Mazeu, vamos falar aqui sobre enfrentamento, né, a esse governo, ou desgoverno, né, se preferir. Você acha que, no caso, o governo Bolsonaro não está sendo enfrentado como deveria ser enfrentado? Onde que está sendo a falha nesse momento, na sua opinião? Enfim, o STF também deveria tomar atitudes que não toma, o Congresso, enfim, com vários pedidos de impeachment, praticamente 30 pedidos de impeachment. Como é que você vê esse enfrentamento hoje em relação ao presidente Bolsonaro? Olha, Marilu, acho que o primeiro momento é o seguinte: estamos em pandemia, então a dificuldade de as pessoas irem para as ruas e protestar é muito grande. Mas isso não impediria que, se nós tivéssemos uma ação mais incisiva, não só do Supremo Tribunal Federal, do Parlamento, se não tivesse o Rodrigo Maia sentando em cima desses pedidos, mais de 30 pedidos de impeachment, se o Senado falasse alguma coisa, mas também eu acho que nós temos que cobrar das entidades dos trabalhadores. Quer dizer, acho que as centrais sindicais, né, classistas, comprometidas com a democracia, com a luta dos trabalhadores, deveriam ser mais incisivas, né, deveriam estar mais presentes, fazendo a pressão. Né, mas de qualquer maneira, a gente tem visto aí, a OAB já disse claramente, o Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, disse que não tem mais o que discutir, tem que se entrar logo com o processo de impeachment, porque os crimes já estão evidentes. E é verdade, quer dizer, os crimes estão evidentes. Só quem viu e acompanhou um pouco o vazamento dos vídeos e o comentário geral, se sabe que o governo Bolsonaro chega ao fim. Por que ainda não caiu? Não só falta pressão, né, a pressão que é necessária, que a gente vai fazer na medida do possível através das redes, porque não podemos pôr em risco as vidas dos trabalhadores quebrando o isolamento, mas, por outro lado, quer dizer, é necessário que a gente articule nacionalmente pressões, programas, iniciativas cotidianas
para pressionar, eu acho que o encaminhamento do impeachment do Bolsonaro. Se a gente não pressionar, ele não vai cair sozinho, porque tem negociata, a gente sabe que tem negociata aí pelo Centrão, o DEM faz parte do Centrão, né? O DEM está tanto na presidência da Câmara como do Senado, então é necessário que a sociedade se mobilize de uma maneira maior possível e com muita força. Exato. A gente pode citar, né, Mazeu, o 1º de maio, aí, que as centrais sindicais todas se uniram, né, exatamente para denunciar sim. O que você está falando, na verdade, de forma virtual, com artistas, inclusive, e juntando aí no palanque virtual Fernando Henrique Cardoso, Lula, Marina e Ciro Gomes, enfim. Mas, de qualquer forma, você vê que é preciso ainda mais, enfim, são atitudes mais contundentes, é isso? Isso, ampliar a pressão, né? Eu achei que o 1º de maio foi um 1º de maio de pressão, mas foi a primeira, vamos dizer, articulação coordenada. Eu achei importante. Foram vários atos, os atos desse que você comenta, que foi uma frente ampla, mas houve também outros atos de outros grupos centrais, etc. Mas o que eu penso é o seguinte, é necessário uma ação cotidiana. Agora não dá mais para a gente ficar sem ter o que fazer. Quer dizer, todo dia tem que ter ações na internet, nas redes, né, de pressão para que se peça mesmo a abertura de uma ação de impeachment. O que pode acontecer? Quer dizer, quais são os cenários? Eu acho que o que ocorre agora, essa investigação criminal, vai deixar o Bolsonaro de saia justa. Inclusive, ele não conseguiu ainda criar um grupo parlamentar, ele está tentando, vendendo cargos, né, isso, vendendo apoio, mas não conseguiu criar um núcleo ainda no parlamento que o apoie. Isso é importante, porque a pressão, mesmo essa pressão pequena, faz com que os deputados vacilem. Em época eleitoral, o deputado é muito sensível à pressão popular, a gente sabe disso, né? Ou por oportunismo ou por comprometimento, né? Quer dizer, então é necessário que a gente amplie cotidianamente essa pressão e coloque mesmo na ordem do dia fora Bolsonaro. Não dá para colocar somente na fala, mas temos que colocar nas ações, quer dizer, ações que pressionem a sociedade, que façam com que a sociedade pressione as autoridades, não é? Enfim, que se abra um processo, pelo menos que se afaste Bolsonaro para que ele seja investigado em profundidade. Acho que esse é o caminho. Perfeito. Tá certo, Mazeu. A gente agradece aqui sua análise. Um abraço para você. Olha, eu que agradeço, um abraço para vocês, bom programa, o programa é ótimo e aqui estou à disposição. Obrigada. Nós conversamos aqui com o professor dos programas de pós-graduação em História Econômica da FEFELESH USP, Antônio Carlos Mazeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.